Então, como vai ser a obra do quarto anjo lá na chuva serôdia? A obra que começou em 1888 e vai ter o seu apogeu, o seu auge, por ocasião da chuva serôdia. O que é que vai acontecer lá? Então, na chuva serôdia, nós vamos ter a pregação da mensagem da justiça pela fé. Aí os irmãos estão vendo os textos para comprovar isso. Vamos ter o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, a cooperação de anjos e a ação dos anjos entre o povo de Deus. Aí estão os textos. Vamos ter conversões, vamos ter milagres, reavivamento da verdadeira religião e, então, a imposição do decreto dominical. Isso são os eventos que nós teremos no futuro. O que é que aconteceu, irmãos, em 1888? Guardem essas informações aqui, ó. O que é que vai ocorrer no futuro? Pregação da justiça da fé, batismo do Espírito Santo, conversões, milagre, reavivamento e o decreto. Guardem essas informações. Vamos ver o que aconteceu em 1888, para vocês entenderem por que a Hermite fala que ali em 1888 teve início a obra do quarto anjo. Veja a pregação da justiça pela fé. O pastor Benildo leu esse texto. Todos conhecem. Que em 1888, a pregação de Eggleston Jones apresentava a justiça pela fé no fiador e convidava o povo para receber a justiça de Cristo. Exatamente o que vai acontecer no futuro. O tempo de prova, o autor adventista aqui, cuja igreja adventista assume 50% da responsabilidade, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Aí ele diz, essa revelação foi início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. O anjo de Apocalipse 18. Então ele fala que ali começou o anjo a atuar na revelação da justiça de Cristo, exatamente como vai ocorrer de forma plena na chuva serôdia. Batismo do Espírito Santo e a cooperação dos anjos, lá no futuro, de uma forma plena e completa, mas isso também ocorreu em 1888. Vejam esse texto, irmãos, que interessante. Pelo que me parece, não é um texto da Ellen White, mas é uma fonte muito interessante. Alguns sentiram-se incomodados por este derramamento do Espírito Santo. Foi dito que o quarto anjo vem por ocasião do derramamento do Espírito Santo. Vejam o que ocorreu em 1888, por isso que a Ellen White fala que o anjo teve a sua obra de início ali. Alguns sentiram-se incomodados por este derramamento do Espírito Santo. Diziam, este é somente um sentimento, não é o Espírito Santo. Não é o derramamento da chuva serôdia. Irmãos, em 1888, Deus começou a derramar a chuva serôdia sobre a igreja. E junto com a chuva serôdia, como foi mostrado, o quarto anjo precisa atuar. E isso ocorreu em 1888. Não é o derramamento da chuva serôdia do céu. Havia lá corações cheios de incredulidade, que não bebiam do Espírito Santo. Os que em Minneapolis se opuseram ao Espírito esperavam oportunidade a ir novamente o mesmo caminho, porque o seu espírito era o mesmo. Depois, quando houve provas sobre provas, alguns deixaram-se convencer. Mas aqueles que não se deixaram amolecer e convencer pela obra do Espírito Santo, deram a cada manifestação da sua atuação a sua interpretação própria, perdendo assim muito. Com as suas palavras explicaram as manifestações do Espírito Santo, como fanatismo e sedição, permaneceram como uma rocha, rodeado de ondas de graça, que foram rejeitadas pelos seus corações duros, malignos e resistentes ao Espírito Santo. Irmãos, nós cremos que a obra do Espírito Santo, ou do quarto anjo, vem junto com as manifestações do Espírito Santo. E foi exatamente isso que ocorreu em 1888, segundo esse texto de origem adventista. Olha o que a White disse aqui, ó. Eu penso nunca mais ser chamada para estar tão fortemente sob a influência do Espírito Santo como me aconteceu em Minneapolis. Irmãos, foi uma coisa sobrenatural, por isso que ela fala, este é o princípio da luz do anjo. Andei na presença de Jesus. Todos os que estavam presentes nas reuniões tinham a oportunidade de se colocarem ao lado da verdade, se tivessem aceito o Espírito Santo, que Deus, numa torrente de amor e de graça, mandou. Irmãos, por que nós vamos esperar essa atuação do quarto anjo só no futuro, por ocasião da chuva serôdia, que vai iluminar a terra toda com a sua glória? Se isto já ocorreu em 1888, já tivemos atuação ali, a morte fala, talvez eu nunca mais vou passar por uma experiência desta. O Espírito Santo veio sobre a igreja como uma torrente de amor e graça. Olha que interessante esse texto.
Vi que onde a mensagem tinha sido proclamada, diz Ellen White, esta era acompanhada pelo poder de Deus. Os homens de Lancaster estavam convictos de que a mensagem que lhes chegou aos ouvidos era uma mensagem de luz. Como uma torrente derramou-se a glória de Deus sobre nós. Veja, o quarto anjo, ele é demonstrado iluminando a terra. E agora Ellen White fala, veio essa luz como uma torrente de glória sobre nós. Por isso ela fala, a luz do anjo, o início da sua obra. Quando indicamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor revelou a sua glória e verificamos a profunda atuação do Espírito Santo. Irmãos, todos os eventos que nós estamos esperando, que alguns estão esperando para ocorrer apenas no futuro, já tiveram seu início em 1888. Essas aqui são palavras de Jones. Ele disse assim, então o que os irmãos rejeitaram em Minneapolis? Alguns na congregação, ele estava fazendo uma pregação, responderam, rejeitaram o alto clamor. O que é aquela mensagem de justiça? O testemunho nos disse o que ela é o alto clamor, a chuva serôdia. Então, o que os irmãos, disse Jones, naquela terrível posição em que se encontravam, rejeitaram em Minneapolis? Eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E ele conclui, irmãos, isto não é triste demais. Irmãos, por que esperarmos por uma obra que já começou, com a qual devemos nos unir? Olhem esse outro texto. Constantemente o Espírito do Senhor vinha à reunião com um poder convincente. A despeito da descrença manifestada por alguns dos descrentes, parecia como que respirássemos o ar do céu. Anjos pairavam realmente à nossa volta. Nós vimos que no futuro, quando a terra toda se iluminar com a glória de Deus, os anjos vão estar acompanhando o povo de Deus. E aqui fala que em 1888, isto começou a ocorrer, anjos pairavam realmente à nossa volta. O que é que mais vai acontecer no futuro, quando a glória do anjo encher o mundo todo com a sua glória? Conversões. Vejam o que ocorreu em 1878. Alguns pastores ficaram tão arrependidos e convencidos da nova fé em Jesus, que até pediram para ser rebatizados. Milagres em conexão com as conversões. Muitas almas se converteram. Milhares entraram para a tesouraria. Muitas experiências foram contadas por aqueles que estavam cheios do amor de Deus. Apesar de tudo isto, dos lábios de alguns que pensavam pregar a verdade, veio a exigência. Quais são os milagres que vocês fazem? Para a gente crer que vocês realmente estão recebendo o Espírito Santo. Mostra-nos um milagre que nós vamos acreditar. Que provas maiores se pode dar aos homens do que aquelas que já tinham visto? Não é por acaso a conversão de um coração humano o maior milagre que se possa fazer, irmãos. O maior milagre ocorreu em 1888. E esses milagres irão se repetir, logicamente, também no futuro. Reavivamento. Quando o Espírito Santo vier para, juntamente com a igreja, juntamente com o quarto anjo, iluminar o mundo todo, então nós vamos ter um reavivamento da verdadeira religião. Veja o que ocorreu em 1888. Nunca vi uma obra de reavivamento se expandir com tanta solidez, ficando ao mesmo tempo tão livre de qualquer excitação imprópria. Os que tinham um coração sensível estavam dispostos a confessar os seus pecados e, segundo as forças que tinham, trazer para Deus frutos através de arrependimento e reforma. As pessoas dizem assim, não, a verdadeira reforma vai vir por ocasião lá da chuva serôdia. Essa reforma já iniciou-se, irmãos, em 1888, mas foi rejeitada pela liderança adventista e continua, como os irmãos estão vendo, sendo rejeitada até hoje. A obra do quarto anjo em 1888, com respeito à questão do decreto. Não sei se os irmãos sabiam, mas em 1888 o decreto estava em andamento na Câmara para ser votado, finalizado. Existia já um movimento para colocar a lei dominical. Irmãos, todo o cenário para a vinda do quarto anjo estava preparado e ele veio. Porque nós estamos vendo aqui vários eventos que prepararam o cenário para a sua atuação. Em 1888, Ellen White escreveu que os acontecimentos finais estavam cingidos. 10 minutos, né, Marcos? 10 minutos. Ok, obrigado. Em 1892, Ellen White escreveu que os acontecimentos finais estavam cingidos à revelação da justiça de Cristo.
que começou em 1888. Essa é uma revista adventista. O que Irmão White escreveu? Que os acontecimentos finais estavam cingidos, ou seja, em 1888, os acontecimentos finais também haviam começado. E se os acontecimentos finais haviam começado, o que era necessário que acontecesse também, irmãos? A atuação do anjo de Apocalipse 18:1. Então ela diz lá, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória é de encher toda a terra. Nesse link aí os irmãos podem baixar esse material aí, que foi a defesa de Jones diante do Congresso Nacional para falar sobre a lei dominical. Em 1888, houve uma tentativa de levar o Congresso a aprovar uma lei dominical nacional. Os adventistas viram essa tentativa como cumprimento daquilo que eles estiveram proclamando por 40 anos. A crise final parecia estar à vista, mas a igreja não estava preparada. Ellen White apelou para que os adventistas orassem por um adiamento, a fim de que tivessem tempo para realizar a obra negligenciada. Em 1889, os acontecimentos pareciam ter começado, embora a igreja não tivesse feito sua obra. Revista Ministério, página 29, publicado também pela Igreja Adventista. O que os adventistas entenderam, irmãos, ou entendiam? Que em 1888 todos os eventos haviam iniciado, todos os eventos haviam começado. E aí nós temos o texto, então, entendendo melhor esse texto. Por que que Ellen White ela afirma isso aqui? Ela diz, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Quando? Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo. Este é o início da sua obra, cuja glória há de encher toda a terra.